Damas e cavalheiros, existem praticamente três tipos de igreja atuando no mundo todo. Então, antes de nós começarmos aí a discutir o assunto, vão dando um like aí, vão se inscrevendo, nós precisamos bastante inscritos para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Muito bem. As escrituras mostram que logo depois que os apóstolos começaram a perder a vida, aí muitos deles foram assassinados pelos opositores da igreja naquela época, eles não continuariam mais com a igreja da mesma forma com que foi criada na época que o Jesus Cristo organizou os 12 apóstolos, organizou a sua igreja, e em Atos dos Apóstolos você vê lá a igreja trabalhando, ensinando, pregando e espalhando o evangelho. Muito bem. Mais ou menos o ano 200 depois de Cristo já começou a haver uma apostasia até mesmo dentro da igreja, com a introdução de filosofias que não fazem parte do cristianismo adentrarem dentro da igreja. Essa apostasia, ela começou a existir tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo. O Novo Mundo que eu falo que é nas Américas, onde o povo, que o livro de Mórmon fala, viveu no passado. Na América, eles tiveram 200 anos de prosperidade, fartura e tudo mais. Dali começou, então, vagarosamente, até o ano 400, mais ou menos, a apostasia se aprofundar também aqui nas Américas. Mas lá no Velho Mundo, aconteceu que, mais ou menos no ano 300, o imperador de Roma, que era os que mais perseguiam os cristãos, os que mais matavam cristãos, inclusive os colocavam em arenas para serem devorados por leões e serem massacrados por gladiadores. Isso fez com que a Roma fosse odiada, inclusive, pelas pessoas que viam aquilo como uma barbaridade, fazendo tais coisas apenas com as pessoas que tinham crença em Deus. Bom, Constantino, então, organizou a primeira igreja cristã com fundamentos políticos. Então, naquela época, a religião que tinha naquele tempo era o paganismo, onde eles tinham deuses, era uma religião politeísta, e eles tinham muitos deuses. E aí, quando aceitou o cristianismo, então, ele aceita apenas um Deus. E aí começou, então, a organizar-se a Igreja Católica, né, que é a mais antiga igreja cristã organizada, com um poder assim muito grande, já que Roma tinha um domínio sobre toda a Europa. Então, essa mesma igreja organizou o canão bíblico, reunindo todas as escrituras que estavam espalhadas, porque naquele tempo não existia livro, Bíblia, né? Existia documentos da Torá antiga dos judeus e também epístolas espalhadas por todos os locais da Ásia e naquele local ali, em volta de Jerusalém, cidades vizinhas. E eles reuniram, então, o canão bíblico, e a gente sabe que ela parece não estar completa, porque é mencionado algumas coisas ali que não estão ali. Passou algum tempo, mais ou menos no ano 1000, houve uma confusão dentro da igreja em questões de lideranças, e aí surgiu as igrejas ortodoxas. 5 organizações religiosas surgiram nessa época, no ano 1000 e alguma coisa. E passou algum tempo, eles voltaram a fazer parte da Igreja Católica, com exceção de uma organização ortodoxa, que é onde está na Ásia. A Ásia, digamos, na Rússia, naquelas regiões lá, e também um pouco no Oriente Médio. Então as duas igrejas, digamos, mais antigas, cristãs, seriam a Igreja Católica e os ortodoxos. Passou-se mais uns 500 anos, mais ou menos, surgiu um movimento na Alemanha, um movimento protestante, encabeçada por um padre, ou seja, um
um irmão, que eles chamam, né, porque é aquele que dá aula nas escolas, nas faculdades, mas dá para chamar de padre também. Ele percebeu que a igreja não estava muito de acordo com o que estava escrito nas escrituras. Haja visto que as escrituras naquela época eram permitidas apenas para o clero, e o povo em geral não podia ler. Inclusive ainda não tinha exemplares sendo espalhados pelo mundo ainda, porque só em 1400, mais ou menos, começou até a prensa, né, para fazer livros, panfletos e cartõezinhos e tudo mais. Então, esse homem chamado Lutero, padre chamado Lutero, ele propôs à Igreja Católica fazer uma reforma, umas mudanças, para que a Igreja pudesse estar mais enxuta no sentido de seguir o Evangelho como está nas Escrituras. Então ele ficou realmente muito chocado com as coisas que estavam vendo, principalmente as indulgências, né? A igreja vendendo indulto para as pessoas, não importando se a pessoa está arrependida ou não está arrependido, a igreja aceitava uma soma de dinheiro, em troca dava um documento de indulto para que a pessoa possa estar livre de ser castigado no inferno. Então isso foi um começo de tudo, mas havia também outras coisas que a Igreja Católica fazia naquele tempo, né? Porque ela misturou muitas teses do paganismo romano dentro da Igreja, né? Então ficou realmente contaminado. Então, o Lutero foi o primeiro, depois veio o Calvino e veio outros homens querendo também fazer algumas reformas e criaram as suas denominações religiosas. Podemos citar também o Henrique VIII, que era o imperador, o rei lá da Inglaterra, que, segundo a história, diz que ele queria casar com uma pessoa e a igreja não autorizou o casamento, porque ele já estava casado. Então ele queria fazer um divórcio e casar, se não me engano, com uma parente dele lá. E aí houve uma briga, então esse rei, ele resolveu então criar uma igreja oficial do Estado da Inglaterra. Então, o Henrique VIII, então criou a igreja anglicana. Então, esse é o protestantismo. Então, primeiro nós tivemos duas formações religiosas no começo da apostasia, e depois nós tivemos mais algumas formações religiosas como protesto de como a Igreja Católica se comportava com respeito ao Evangelho. E passou mais ou menos uns 250 anos desse momento, surgiu então a restauração da Igreja de Jesus Cristo conforme ela era no tempo da Bíblia, no tempo dos apóstolos. Então a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela surgiu nessa época, 1830, começou os trabalhos. Desde 1920 já começou, mas em 1930 o trabalho se intensificou e a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias foi organizada, restaurado o sacerdócio, restaurado todas as chaves de privilégio do sacerdócio nessa época. E Joseph Smith foi o profeta que recebeu a incumbência de restaurar a igreja. Nesse momento surgiu também uma outra escritura, que não é uma escritura contra o cristianismo, não é uma escritura contra a Bíblia, é o Livro de Mórmon, que foi escrito por um historiador antepassado dos nossos índios aqui, que ele escreveu a história do seu povo em mais ou menos 600 páginas depois que foi traduzido, e contando a história de 1000 anos do que aconteceu com o seu povo. E nesses 1000 anos, Jesus Cristo é comentado muitas vezes. Todo o livro, todos os profetas falavam muito de Jesus Cristo, tudo que ele ensinava, inclusive aparece no livro de Mórmon doutrinas que são reforço das doutrinas que estão na Bíblia e que faz com que as pessoas possam ter um entendimento melhor nas escrituras bíblicas. Então, meus amigos, então são três. As igrejas que se foram organizadas no tempo
da apostasia, e depois as igrejas protestantes, que também continuam a apostasia, e por último a igreja restaurada. Então hoje ainda temos essas três formações de religião no nosso mundo. Inclusive, os protestantes tiveram fatiamento, né? Hoje temos pentecostais, temos igrejas formais, e é interessante que uma chama a outra de seita, né? Todas são seitas. Basta não ser a dele, as outras são seitas. É interessante as discussões dos nossos pastores por aí, né? Que ensinam. No entanto, a igreja está espalhada no mundo todo, seja ela pelos gentios, seja ela pela igreja no começo da apostasia, seja ela pelos protestantes, seja ela pela igreja restaurada. Jesus Cristo está sendo comentado, falado. Há realmente alguns pensamentos diferenciados, né, entre as religiões. Há alguns dogmas, ou digamos assim, para alguns, e também doutrinas que as pessoas às vezes não conhecem muito bem e acabam fazendo criando um mandamento, assim, digamos, ou então interpretando assim como é Deus, onde as pessoas vão depois da morte, o que as pessoas devem fazer para poder agradar a Deus. Então tem várias coisas que ainda são discussões do mundo cristão, mas o mais importante é que todas as pessoas estão querendo chegar a Deus. Embora as religiões que não são da igreja restaurada, estejam pregando coisas diferentes, mas as pessoas estão lá querendo seguir a Deus. Então, esse é um estudo preliminar a respeito desse assunto. Depois a gente vai falar mais sobre a formação de cada uma dessas denominações religiosas que aconteceram ao longo do tempo. Pense nisso. Até mais.